No século XXI, uma das maiores preocupações é a questão ambiental. As ações humanas têm comprometido a biosfera do planeta Terra. A intervenção humana intensificou fenômenos naturais como o efeito estufa, o que aumentou a temperatura em todo o globo. A história é uma das ciências que pode contribuir para despertar uma maior consciência ambiental nas pessoas. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscrevem, comentam, compartilham. Isso ajuda na divulgação do canal, faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e o algoritmo entende que esse vídeo deve ganhar novos públicos. O negacionismo climático é um dos temas que mais tem deixado a comunidade científica com os cabelos em pé. Apesar do consenso científico formado acerca dos resultados negativos da intervenção humana na natureza, grupos de pressão insistem em negar os efeitos da intervenção humana no meio ambiente. A poluição é apenas o aspecto mais visível e material dessa relação. Relação essa que eu acho até bem negativa, né? Desde o processo de colonização, o mundo já não é mais o mesmo. Comunidades não vivem mais isoladas ou distantes do modo de produção capitalista. O estilo de vida moderno, ou melhor, saturado de modernidade da era contemporânea, gerou uma degradação sem precedente do meio ambiente. A relação dos seres humanos com a natureza tornou-se apenas predatória. A natureza foi ejetada da humanidade. Virou uma reserva extrativa. Deixou de ser um sujeito e passou a ser um objeto, descartável até certo ponto. Essa visão se expande para o planeta Terra, como se houvesse outros planetas como esse, capazes de abrigar a vida humana, prontos para serem colonizados. Por esses motivos, há uma urgência de produção de história ambiental. Segundo a definição dos historiadores Eurípede Antônio Funes e Kênia Souza Rios, abro aspas, a história ambiental, como campo de estudos, busca compreender a lógica na relação entre os grupos humanos e as comunidades naturais das quais formam parte. Interessa-se por explicar a forma com que as forças naturais ou antropogênicas têm modificado as paisagens e como estas transformações têm alterado a vida humana. Às vezes, nossos olhares não conseguem ver, e nós não conseguimos entender que a natureza transformada expressa a cultura. Isto porque nos acostumamos a olhar para as ações humanas como fenômenos emancipados do meio ambiente. Fecho aspas. A cultura, como explicado pelos autores, é a prática que o ser humano usa para transformar a natureza. Ao mesmo tempo, transforma a si mesmo. Com ela, os seres humanos não dependem exclusivamente da genética para transmitir os seus processos adaptativos em relação à natureza. A cultura cria tecnologia, processos e artefatos que fornecem novos saberes e habilidades humanas. A tecnologia contorna o risco da longa adaptação biológica ao meio ambiente, ou seja, as tecnologias protegem o ser humano da seleção natural. Os remédios que impedem centenas de doenças são o maior exemplo disso. A espécie humana ficou muito mais resiliente com a cultura e a tecnologia. Porém, isso causou alguns problemas para a Terra. Mais resiliente, o ser humano aumentou o nível de exploração da natureza. A história ambiental deve refletir não apenas a relação entre o ser humano e a natureza, como também a própria noção de natureza. Havia uma noção de natureza em que não existia distinção entre o humano e ela. A sacralidade da natureza não mais existe no mundo contemporâneo. A partir da Revolução Industrial, ela adquiriu o mesmo status de um bem ou mercadoria. Segundo Funes e Rios, abro aspas, a partir do século XIX, a natureza assume definitivamente a condição de recurso natural a ser administrado por sugestões científicas. É a gestão da natureza. A ordem natural, agora dominada, catalogada e arquivada, deve ser manipulada a serviço do suposto melhoramento da vida. O passado e o futuro começam a fazer parte de uma nova apreciação do modo como a natureza é gestada. E no Nordeste brasileiro, a temporalização do discurso desenvolvimentista se apresenta pelos usos e práticas na produção e tecnicização de suas principais atividades comerciais, pecuária, cultura do algodão e extração da carnaúba e, claro,
nas formas de combater os danos causados pelas secas frequentes. Os procedimentos técnicos metódicos exigem, a partir de então, conhecimentos com maior exatidão, com vistas a resultados objetivos. Fecho aspas. A relação predatória que a modernidade destinou à natureza gerou novas crises para a humanidade. O clima modificou-se, alterando os regimes de chuva. Continentes inteiros são atingidos por ondas de calor insuportáveis. O lixo despejado no oceano já altera as correntes marítimas. A qualidade do ar diminuiu muito ao longo dos anos por causa dos gases liberados pelas fábricas e automóveis. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Gostaria de agradecer as pessoas que fazem isso, só repassando, né, da importância desses atos, que são pequenos, mas que deixam um canal bem grandão. No Brasil, as políticas de natureza elaboradas no século XIX mantêm o país como uma nação agrária. O agronegócio, uma forma sofisticada e positiva de falar latifúndio, dá continuidade às práticas de monocultura. A concentração de terra gera desigualdades socioeconômicas no campo. O país acentua a relação predatória e hierárquica do ser humano com a natureza desenvolvida na modernidade. O meio ambiente, como outros conceitos, foi desenvolvido historicamente. Ele foi fortalecido no pós-Segunda Guerra Mundial. A preocupação dos Estados-nações foi ainda mais acentuada quando grupos ambientalistas começaram a realizar grandes protestos. A mudança de um conceito não se resume apenas à sua definição, mas também à relação do sujeito para com ele. Para funes e rios, abro aspas. Seres de várias espécies e lugares precisam ser protegidos por todos os saberes. Agora o problema dos elefantes da África, das algas do Mar do Norte, das florestas amazônicas, da camada de ozônio, do semiárido nordestino é um problema de todos os que habitamos o planeta Terra. As onças, os ursos, os peixes, os macacos, as focas, as baleias não são mais uma natureza selvagem para domar, mas criaturas para proteger do maior inimigo, o homem. Fecho aspas. A história ambiental dá contribuições não apenas para a proteção do meio ambiente, ela ajuda nas construções identitárias. Comunidades inteiras nascem em relação direta com o meio ambiente. Esses grupos veem a natureza como um ente, parte da comunidade, e não como uma fonte de exploração. O direito à cidadania está em comunhão com o direito ambiental. Na história ambiental, houve mudanças significativas na sua produção historiográfica. Segundo a dupla de historiadores, abro aspas, duas mudanças merecem particular atenção. A ideia de que a ação humana pode produzir um impacto relevante sobre o mundo natural, inclusive ao ponto de provocar sua degradação. A visão de natureza como uma história, como um processo de construção e reconstrução ao longo do tempo. Fecho aspas. A relação da dicotomia humanidade versus natureza foi um grande avanço nessa área. A relação entre ambos os elementos não pode ser vista apenas pela ótica do antagonismo. Caso contrário, reafirmamos o aspecto de presa e predador, em que o ser humano se coloca como este em detrimento daquele. O meio ambiente não é um lugar vazio de historicidade. As problemáticas envolvem questões reais e materiais. O futuro preconizado pela sociedade não está dissociado das reflexões científicas do presente. A história ambiental resolve a questão histórica da relação humana para com a natureza. Descondiciona o olhar binário dessa relação, gera consciência histórico-ambiental, coloca a humanidade como responsável pela forma que trata o planeta e a estimula a encontrar soluções para os problemas ambientais. Esse artigo foi escrito pelo doutor em História Social Eurípedes Antônio Funes, professor do PPGH da Universidade Federal do Ceará, junto de Kênia Souza Rios, doutora em História e professora do PPGH da Universidade Federal, também do Ceará. O artigo foi publicado na coletânea História do Tempo, Coleção História do Tempo Presente, volume 1, organizado por 4 autores, Tiago Siqueira Reis, Carla Monteiro de Souza, Mona Lisa Pavone Oliveira e Américo Alves Lira Júnior. O livro é dedicado à história do tempo presente, sob os mais diversos aspectos, e é um livro que vale muito a leitura, e eu pretendo trazer outros artigos, em análise nesse canal também desse livro, que eu acho muito bom. Então, para quem ficou até o final do vídeo,
Deixa um like, comente, compartilhe. Gostaria de agradecer todos que estão me acompanhando nessa jornada. Espero que esses vídeos estejam contribuindo, né, para o conhecimento histórico de vocês e das humanidades de modo geral. E até o próximo vídeo.